Olá pessoal, bem-vindos a mais um TrigonoCast de crédito privado. Eu estou aqui com a Larissa Vilar, tudo bem, Larissa? Oi Marcelo, boa tarde, olá a todos. E hoje nós temos muitas novidades para contar, né, Larissa? Exato, um mês de muita volatilidade, mas muitas novidades também. Exatamente, a primeira delas é que a gente está estreando esse estúdio bonito aqui, novo, né, Larissa? Exato. É o primeiro podcast aqui no nosso novo estúdio, né, no nosso novo escritório da Trigono Capital. Então, aqui que a gente vai fazer muita live, muito podcast para vocês, né? Gerar nossos conteúdos aqui para todos os nossos ouvintes, investidores. Então, é aqui que a gente vai fazer muito conteúdo bacana para todos, né? Então, eu acho que a gente pode começar, talvez a maior novidade do mês seja o lançamento aí de mais uma estrela aí na nossa constelação, né, Larissa? A gente lançou o Trigono Sirius, né? O Trigono Sirius é um fundo de crédito privado, né, que investe nas debêntures, nas letras financeiras de bancos e empresas, obviamente, né, no que a gente chama de crédito high grade, né, que são os bancos e empresas da mais alta qualidade de crédito aí no segmento dos papéis mais líquidos que tem aqui no mercado local, né. Então a gente estudou bastante o mercado, né, a gente quis posicionar o produto de forma bastante competitiva, né? Então a gente começou o produto aí nos últimos dias de abril, né? Com o Seed Money, nosso parceiro estratégico, a BB Asset, né? Começa com um PL de 40 milhões de reais, né? Então é um fundo que tem como benchmark CDI, tem aí a taxa de administração de 0,45% ao ano, não tem performance fee, né? Importante. E a gente colocou a cotização, o resgate, como um D mais 15, né? Então, bastante interessante mesmo, né? Para quem gosta de crédito privado, com prazo um pouquinho mais curto aí de resgate, né? Do que os tradicionais D30. Então, um produto bastante interessante. E a aplicação mínima é R$50, que a Trigono já pratica para todos os fundos aqui da casa, né? Na linha mesmo de democratizar investimentos. Então, a gente convida todos a conhecer, já subiu na plataforma do BTG Digital. A gente está em processo de subir em diversas outras plataformas e a gente vai fazer uma live em breve específica sobre o produto, né? Então a gente vai dar muito mais detalhes, obviamente. Claro que a gente não vai poder entrar em detalhes de lâmina, né? Porque de carteira, porque a gente tem o prazo regulatório aí de 6 meses para soltar essas informações. Mas a gente vai fazer aí uma live detalhada para vocês sobre o mercado, né, perspectivas, então vai ser bastante interessante. Mas a gente convida todos aí a perguntarem para os assessores, né, pelo produto, então a gente está bastante motivado com ele, né. E a gente não pode esquecer do irmão, né, o irmão do Sirius é o Polaris, né, o Sirius, né, não mencionei, mas é a estrela mais brilhante aí do hemisfério sul, né, na constelação Cão Maior, conhecido como a joia do Nilo, né. Enquanto o Polaris aqui é a estrela mais brilhante do hemisfério norte, né? Então, Polaris a gente já está indo aí para 2 meses de fundo, também na fase pré-lâmina, mas é o nosso primeiro produto aí de debêntures incentivadas, né? Em IPCA+, a gente não faz o DAP para CDI, né? Então, é um produto para quem quer se proteger da inflação. Ele já está com um PL aí de 56 milhões de reais. Aqui a taxa de administração de 0,8% ao ano, o benchmark é o IMAB5 e aqui tem performance fee de 20% do que bater o IMAB5, né? Aplicação mínima a mesma coisa, R$50, e a cotização aqui é um D mais 30, né? E aqui eu acho que a grande... a gente está muito motivado por esse produto, né? Acho que é um ano muito especial por esse produto. Vocês lembram aí a tributação dos fundos exclusivos, né, que geram fluxo de recursos para a debênture incentivada, toda a questão lá dos lastros da CRI, CRA, LCI, LCA, os prazos mínimos de emissão de LCI e LCA que aumentaram, né, faz com que o produto, um fundo de debêntures incentivadas realmente ganhe aí relevância e fluxo à medida que tem os vencimentos aí das LCIs e LCAs, né, então está bastante empolgado. E um produto onde as NTNBs estão num nível altíssimo, né, de juros real, se agrega aí um spread de crédito e com isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, não deixa de ser um produto aí bastante competitivo e interessante para compor a carteira dos investidores. Exato. E eu acho que outro ponto que a gente pode reforçar aqui
é que é um produto também que hoje a gente não está investindo em projeto, né? A gente está investindo puramente em risco corporativo, né? E de empresas que têm ótima qualidade de crédito. Então, ele se torna ainda mais interessante também por essa característica. Perfeito. Muito bem lembrado. Então, dito isso, acho que a gente pode começar a falar de mercado, né? E você começou muito bem nosso podcast falando de volatilidade, né, Larissa? Então, conta pra gente o que aconteceu nos Estados Unidos com as Treasuries. Perfeito. Bom, então um indicador que a gente tem acompanhado, tanto a gente como o mercado como um todo, é os juros americanos. E o que a gente percebeu ao longo do mês é que a curva ela deu uma empinada, né? E o que a gente percebe é que o Fed, ele vem monitorando os dados da economia americana e tem 2 indicadores principais que a gente está monitorando, que é mercado de trabalho e inflação. E os dados de abril, especialmente de inflação, veio acima do esperado e, consequentemente, o que a gente tem uma expectativa do mercado também é que é um período de juros mais prolongado, né? Aquela expectativa de redução dos juros no curto prazo, ela já foi postergada. Então, consequentemente, a gente teve aqui a abertura da curva de juros, né? O que impacta o mercado como um todo. Perfeito. E o nível de, como vocês podem ver no gráfico, né? O nível de Treasury de 2 anos de 5% em dólares é um nível super alto, né? E claro que a curva está invertida, né? O 2 anos está mais alto do que o 5, 10 ou 30, mas realmente os Estados Unidos também tem seus desafios fiscais, né? É importante dizer isso, né? Os Estados Unidos está emitindo bastante dívida e isso também impacta nível de Treasury, né? Mas realmente o que a Larissa mencionou é super importante, né? E o termo em inglês que todo mundo gosta de usar é o higher for longer, né? Então, os juros vai ficar mais alto por mais tempo, né? Então, se a gente parar para pensar, teve algum momento atrás que se achava que iam cortar os juros 7 vezes ao longo desse ano, né? Exato. Hoje a gente já fala que é uma vez só, talvez ali entre setembro e dezembro, né? Então veja como o cenário mudou, né? Então o Fed vai ser muito dependente de dados, né? Monitorando inflação, mercado de trabalho e realmente as Treasuries a gente gosta de falar que é o pai de todos os ativos e influencia todos os mercados, né? Foi um mês de dólar forte, real fechou aí a 5,19 final de abril e isso gera preocupação inflacionária, né? Mexe na curva de juros local, né? Falando agora de Brasil, o comportamento dos DIs não foi muito diferente, também houve ampliação e empinamento, e no juros real, que é importante para um produto como o nosso de debêntures incentivados, o Trígono Polaris, também, né? A gente viu claramente aí no gráfico, né? Atingindo a NTNB, atingindo níveis aí elevadíssimos, né? 6,29, né? 6,29 e quase níveis aí se aproximando em momentos bastante complicados lá do governo Dilma, né? Então, a gente foram poucos momentos que o Brasil teve juros real nessa magnitude, né? Então, a gente vê como uma grande oportunidade, né? A gente entende que tem os desafios fiscais. O movimento no Brasil foi exacerbado pela questão não só das Treasuries, mas também como a mudança das metas fiscais, né, que aconteceu ao longo do mês, né, Larissa? Uhum. Era uma notícia ruim, esperada, mas quando ela vem acaba impactando ainda mais. Não tem jeito, né? E o juros real aumentou. Então, para um investidor de longo prazo, está uma oportunidade interessante pela frente, né? Então, você tem juros real alto, spread de crédito que não é aquela maravilha que já foi, né? Eles já estão muito mais estreitos, mas ainda tem boas oportunidades, né? Obviamente, e com a isenção fiscal que um fundo de debêntures incentivadas proporciona. Então, é de se pensar realmente que acho que é um excelente veículo para o ano e para os seguintes anos, com certeza, né? Então, para o investidor no longo prazo, com certeza vai surfar o fechamento dessas taxas. E aqui, se puder comentar para a gente, Larissa, a gente vai começar a entrar aqui falando no mercado de crédito propriamente dito, um pouquinho nas curvas, né? Como é que foi o comportamento dos ativos aí em IPCA ao longo do mês?
Perfeito. Então, quando a gente olha a curva, né, dos spreads de crédito em IPCA ao longo do mês, a gente percebe que teve um fechamento dessa curva em toda a sua magnitude, né, em toda a duration ao longo da curva. Especialmente quando a gente olha nos vértices mais curtos e médio ali ao longo da curva. Aqui é válido a gente ressaltar que esse movimento ele não é uniforme para todos os emissores, né? Depende do emissor, depende da duration também. Mas o que a gente percebe ao longo do mês é que, de fato, a gente teve esse fechamento de curva, que é algo bastante positivo, né, Marcelo? Perfeito. E isso que você comentou é muito importante, né? Esse comportamento ele não é uniforme, né? Então depende muito do ativo. Tem ativo que já está praticamente sem spread. Então, para quem está começando um fundo como nós agora, a gente é bastante criterioso, né? A gente não sai comprando qualquer ativo para alocar logo, né? Diferente de quem já está alocado, né? E tem que manter aquele 85% alocado, senão perde a isenção tributária, né? Nós temos um prazo regulatório a nosso favor, né? Uhum. Então, a gente tem aí 6 meses para alocar 67%, né? E 2 anos para alocar 85%. Então, esses prazos são muito importantes para quem está começando um fundo, né? Porque justamente a gente pode aí alocar com parcimônia, escolhendo bem os ativos e os ativos que têm spreads ainda interessantes, né? Buscando realmente as oportunidades. E no mercado CDI+, foi também interessante o que a gente viu aí. O duration muda muito a história, né? Total. A gente percebe que o movimento ele foi parecido, mas ao contrário do IPCA, que a gente teve um fechamento ao longo de toda a curva, no CDI, a gente teve esse fechamento mais expressivo, principalmente na duration mais longa. Então é onde na ponta ali que se assume mais risco por conta da duration, mas é a ponta que capturou mais ganhos também com esse fechamento de curva. Perfeito. E aqui também cabe, né, obviamente, o comentário que não se dá de forma uniforme nos ativos, né, depende do emissor, depende do grupo econômico. E claro que a gente viu aqui de forma bastante mais clara aqueles emissores frequentes, empresas mais alavancadas, que dependem de financiamento constante, né? Tem um risco de refinanciamento, abrirem ao longo do mês, né? Então, em geral, a gente pode dizer que foi um mês mais desafiador, né? Acho que a indústria ainda foi bastante rentável, né? Bateu o CDI, né? Mas já foi um mês mais difícil, não foi uma rentabilidade nos níveis dos outros meses do ano, né? A gente escreveu isso na nossa resenha, né? A gente não acha que a gente está aqui num ponto de flexão ou mudança de tendência, não é isso, mas a gente viu o movimento global de aversão a risco ainda exacerbado localmente pela questão justamente da alteração das metas fiscais, né? Que nem no fim das contas, nem a mudança do outlook das perspectivas do rating soberano brasileiro pela Moody's atenuou a história, né? Claro que é muito positivo, né? A alteração que a Moody's fez, né? Isso leva a crer que é uma grande probabilidade que a próxima alteração de rating da Moody's seja pelo upgrade do Brasil para o nível BA1, né? Que é um nível anterior ao grau de investimento, né? Então, o Brasil que perdeu o grau de investimento lá atrás estaria aí chegando lá, né? Ainda falta alguns anos, mas estaria a caminho de recuperar o grau de investimento, ainda dependendo aí dessa consolidação fiscal, né? Que a própria Moody's aponta como a execução, né? E a estabilização dessa dívida aí como principal risco, né? Pro próprio upgrade, né? Mas não deixa de ser positivo, né? Mas mesmo assim foi um mês bastante desafiador pela aversão global e a alteração das metas fiscais aqui localmente. E um grande termômetro, né, Larissa, são as emissões locais, né? O que a gente viu ao longo do mês, de maneira geral? Perfeito. A gente percebe que o mercado ele continua aquecido, então a gente continua vendo emissões recorrentes aqui no mercado e dos mais diversos tipos, né, Marcelo? A gente percebe tanto emissões de debêntures incentivadas, quanto emissões ali puramente de CDI+, né? Então a gente tem um leque para os dois mandatos, digamos, tanto Sirius quanto Polaris. E eu acho que uma coisa bem interessante que a gente percebeu ao longo do mês foram os deságios nas emissões, né? Então era uma das formas encontradas também para atrair mais público para essas emissões, né? Exatamente. E algumas taxas saindo a taxa final saindo justamente da taxa teto, né? Então isso já mostra aí um apetite menor, né? Condizente com esse cenário que a gente acabou de comentar. Alguns bancos encarteirando operações que eles dão garantia firme, né? Então,
foi um cenário mais desafiador, né? Acho que essa é a grande palavra para definir o que foi o mês. Foi um mês muito mais difícil aí para os gestores, para o mercado, né? E aí vamos entrar aqui no Pulsar, né? Então o Pulsar hoje, né? O Pulsar é o nosso primeiro fundo, né, de crédito privado aqui da Trígono. O Pulsar está com 32 milhões aí de PL, né? E teve, né, alinhado com o que a gente comentou aqui com o desempenho da indústria, né? Um mês mais difícil, né? Então, mas batendo o CDI. A gente teve aí uma performance de 104% de CDI em abril. E o acumulado do ano, que era esse ritmo muito mais favorável que a gente estava, né? Bem mais forte. A gente está no acumulado do ano de 120% do CDI. E aí, Larissa, vou te pedir para dar uma fotografia da nossa carteira no final de abril, né? Como é que a gente está posicionado, setores que a gente gosta. Perfeito. Bom, aqui a gente sempre preza, né, pela pulverização da carteira, em termos principalmente de setores e de emissores. E aí no fechamento do mês a gente estava com uma carteira 77% alocada em debêntures, 10% em letras financeiras, que são títulos bancários, e 12% em caixa, né? Em termos de indexador, 84% da carteira atrelada ao CDI+, versus 3,8% em percentual do CDI, e o restante ali também é em termos de percentual do caixa, né? Que a gente vai até explorar o porquê desse aumento do caixa. Quando a gente olha em termos de setores, hoje a gente opta sempre por setores mais resilientes, que são os que a gente tem mais preferências. Então é uma carteira que está mais posicionada no setor de energia elétrica, seguida do financeiro e do setor de saneamento. E aí, por fim, quando a gente olha em termos de carrego, hoje a gente tem uma carteira que tem um carrego de CDI mais 1,32 ou 112% do CDI, que é ali superior ao benchmark que a gente tem para o fundo. Não, perfeito. Eu acho que só o único ponto do caixa, né, Marcelo, que eu falei que a gente ia explorar, não sei se você quer comentar. Comento. Justamente a gente resolveu aumentar a posição de caixa ao longo do mês, né? Realizando ganhos em nomes que a gente achou que o spread já tinha fechado de maneira relevante, né? Isso é importante para a gente ter essa posição de caixa justamente para ter o caixa disponível, né? Ou para outra oportunidade aí em mercado secundário que se apresente, ou até as emissões primárias, né? Então é um nível de caixa adequado, né? E aproveitando também para realizar ganho em ativos que a gente acha que já estavam aí no nível de spread já suficiente, né? Sem grandes possibilidades de fechar muito mais. Exato. E o mercado primário, conforme a gente mostrou, ele está aquecido, né? Então a gente consegue capturar no que a gente achar que faz sentido para o fundo, boas oportunidades. Perfeito. Bom, acho que é isso. Você quer deixar alguma mensagem final, Larissa? Acho que é isso. Estamos bem animados aqui, tanto com os Sirius quanto com o Polaris. E no que vocês tiverem dúvida, a gente permanece à disposição. E é isso, né, Marcelo? Perfeito. A gente convida vocês a conhecer os dois produtos, lançamentos da casa, né? O Sirius na série CDI+, o Polaris em debêntures incentivadas. Pergunte ao seu assessor pelos produtos. A gente fica à disposição para qualquer dúvida, né? E espero que vocês tenham gostado aí do nosso estúdio novo, onde nós vamos trazer bastante coisa nova para vocês, bastante conteúdo. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. E até a próxima. Até a próxima.